Olá, queridos. Vamos continuar a nossa jornada com Davi, trilhando a estrada do autoconhecimento. No último estudo, nós vimos que não dá para ser bem-sucedido sem consultar a Deus. Davi, ele consultou para saber se ele deveria ou não livrar a cidade de Keila das mãos dos filisteus. Você pode ouvir o último episódio dessa jornada e você vai perceber o dilema que Davi viveu com relação à cidade de Keila e como ele consultou a Deus e como ele recebeu a direção e ele foi em direção a Keila e foi bem sucedido. A pergunta que fica é: como entender a direção de Deus? E nós vamos pensar nessa pergunta a partir da reação não de Davi, mas de Saul, que está em 1 Samuel, capítulo 23, versículos de 6 a 14, que conta exatamente o que aconteceu depois que Davi livrou a cidade de Keila. Diz assim o texto: Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. A gente percebe aqui um entendimento, uma percepção, que Saul tem com relação à vontade de Deus. Saul, ele achou que Deus estava entregando Davi em suas mãos porque colocou Davi numa cidade murada. Davi foi livrar Keila e Davi ficou na cidade de Keila, e a cidade de Keila era uma cidade murada, toda cercada. Então Saul pensou: o rato caiu na ratoeira, ele está preso, ele caiu nessa armadilha. Então Deus está confirmando, Deus está dizendo para mim que ele está entregando Davi nas minhas mãos. Agora olha só, o homem só entende o movimento de Deus se o conhecer. Se não conhecemos a Deus, nós podemos interpretar os fatos à luz dos nossos interesses. Foi isso que Saul fez. Como ele queria pegar Davi, ele pensou: Deus entregou Davi em minhas mãos. Olha, querido, quando nós temos os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sonhos, nossos propósitos, nossos projetos, mas nós não conhecemos a Deus, nós tenderemos a interpretar todas as circunstâncias favoráveis como sendo Deus dizendo para nós: vai, é isso aí, eu estou com você. Mas isso não é ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz das circunstâncias. E nem sempre as circunstâncias estão dizendo para nós aquilo que Deus está dizendo. O homem só entende o movimento de Deus se conhecer a Deus. Ele pode pensar que vê um movimento de Deus, onde na verdade não existe um movimento. Em segundo lugar, a gente percebe aqui que um homem ele só compreende a voz de Deus se o conhecer.
E aí agora a gente sai, tira Saul do cenário e traz Davi para o cenário. Quando Davi, ele ouviu que Saul estava vindo, o que ele fez? Ele foi e perguntou a Deus 2 vezes, né? Na primeira pergunta, ele fala: entregar-me-ão os filisteus, entregar-me-ão os homens de Queila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Então, Saul está vindo mesmo? E se ele vier, os homens de Queila vão me entregar? Davi, ele perguntou preocupado com a sua segurança, mas também com a segurança do povo de Queila. Porque se Saul viesse, como realmente ele recebeu a mensagem que viria, ou o povo entregaria Davi para ser poupado, ou o povo não entregaria Davi e o povo seria devastado pelo exército de Saul. Então estava Davi diante de uma sinuca de bico. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se eu fico aqui, o povo é destruído. Se eu fico aqui, o povo, para não ser destruído, vai ter que me entregar. Então é melhor que eu tome um outro caminho. Sem um relacionamento constante com Deus, a sua voz pode ser mal compreendida ou pode nem ser ouvida. Preste bem atenção nisso. Se você não tem um relacionamento diário, um relacionamento constante, um relacionamento onde Deus faz parte da sua caminhada, pode ser que você nem esteja ouvindo o que Deus está falando. E Ele está falando. Deus, ele não deixa de falar. Deus, ele não deixa de se revelar. Ele não deixa de revelar os seus propósitos. Deus está sempre se comunicando. Ele é um Deus de comunicação por excelência. A maior comunicação dele foi enviar o seu próprio Filho para dizer para nós e para fazer por nós aquilo que era o propósito de Deus. Então Deus está sempre falando, mas nós corremos o risco de ouvi-lo, mas interpretar erroneamente. Talvez porque os nossos interesses estejam tão fortes dentro de nós que a gente não interprete. Davi tinha esse dilema. Ele poderia dizer, não, Deus está me protegendo, Deus está comigo, eu vou ficar aqui na cidade de Queila, é uma cidade murada, é uma cidade protegida, e ele poderia ver o povo de Queila, aquele povo, olha só, aquele povo por quem Davi se movimentou para livrá-los dos filisteus. A cidade de Queila, uma cidade de Judá. Agora, este povo poderia ser arrasado pelo seu próprio rei, como se fosse um povo traidor, um povo que estivesse dando cobertura a um traidor, como Saul pensava sobre Davi. Então, você só compreende a voz de Deus se você conhecer Deus. Terceiro lugar, o homem só percebe os desígnios de Deus se o conhecer. Por que eu falo isso? Quando Davi ficou sabendo pela boca de Deus de que Saul viria e de que o povo de Queila entregaria nas mãos de Saul, então Davi ele fugiu, ele foi para o deserto de Zif. E esse texto que a gente leu termina dizendo assim: Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Saul era um homem obstinado. Mesmo Davi tendo sido livre de suas mãos, ele continua dia a dia perseguindo Davi. Ele não podia compreender os desígnios de Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus pode estar perseguindo aquilo que Deus está defendendo. Uma pessoa que não conhece a Deus pode estar dizendo sim para aquilo que Deus está dizendo não. Pode ser obstinado numa direção quando Deus está dizendo não, não é isso, não vai nessa direção, eu não estou fazendo isso. No caso ali, era como Deus dissesse, eu não estou contra Davi, eu não estou perseguindo Davi, você, Saul, está fazendo isso porque você quer. Veja, querido, conhecer a Deus é o resultado de um caminhar diário com Deus. Você precisa ter não só um tempo diário, como se você separasse meia hora, 1 hora por dia, mas você precisa caminhar passo a passo, todos os dias e todos os momentos, em comunhão com Deus, ouvindo Deus, percebendo a mão de Deus,
atendendo à fala de Deus, realmente desenvolvendo essa habilidade de ouvir e de compreender a voz de Deus. Nós não podemos conhecer Deus por investigação, só por revelação. Ninguém consegue capturar Deus, ninguém consegue estudar Deus, ninguém consegue investigar Deus. Se Deus se revela a você, você vai conhecê-lo. Peça a Deus que se revele a você. Quando você tiver dilemas, pergunte a Deus. Fique atento como Deus poderá estar falando com você. Ele poderá falar com você pelas Escrituras, Ele poderá falar com você pelo conselho de uma outra pessoa, Ele poderá falar com você por um ato da natureza, Ele poderá falar com você de muitas maneiras, porque Ele é criador de tudo. Então, quando você pergunta, você fica atento. E aí você vai ouvindo e ouvindo a voz de Deus, você vai conhecendo a Deus mais e mais. Quando você estiver na sua cidade de Keila murada, que você precisa tomar uma decisão sábia, consulte a Deus, pergunte a Ele. Mas nunca faça isso sem uma caminhada em que você procura conhecê-lo. Não faça de Deus somente um guru, né, que você, na hora de uma necessidade, você consulta, mas faça dele o seu parceiro constante, o seu pai presente, o seu grande amigo. E aí, quando ele falar, certamente você vai compreender. Essa é a maior riqueza que você tem, essa possibilidade de ser amigo de Deus. Cresça nisso, cresçamos nisso, né? Que nós nos ajudemos mutuamente nessa caminhada do conhecimento de Deus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trecho da jornada.